Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Gosto de Chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Como seres humanos, a gente busca constantemente um lugar pra gente se encaixar. Ainda assim, a gente sabe que a gente tem só uma certeza. A gente tem a nós mesmos. A sociedade gosta de dizer, principalmente pra nós mulheres, que o apego é a resposta. Pra gente se apegar constantemente a diversas incertezas. E muitas vezes ideias que só acontecem nos filmes. Se apega a esse relacionamento, a esse parceiro que vai mudar por você, ao corpo ideal, à vida perfeita que só chega quando a próxima mulher te inveja. Pra mim, eu venho num caminho de descoberta de algo muito diferente disso. Apesar de eu ter sido completa vítima disso até pouquíssimo tempo atrás. E ainda sei de vez em quando. Eu finalmente estou começando a entender na prática, o que é muito diferente de entender em teoria, o que é todo o resto é uma soma e eu já sou essencial. Peraí, que eu sei que isso não é fácil. Isso não significa que eu acorde todos os dias num estado pleno de felicidade, paz, produtividade, como se eu estivesse pronta para conquistar o mundo a cada segundo. Ao lado da minha autossuficiência, caminha a minha jornada pessoal. O que significa que é cheia de desafios, provavelmente até parecidos com os seus. Busca do propósito, autorrejeição, autoestima abalada, ego que quer tomar conta de tudo, a solidão. E sabendo disso, parece que essa vontade de se obrigar a ser ou ter alguma coisa vai se dissolvendo. O tal do perfeccionismo vai perdendo a força. E aí eu lembro que eu não tô sozinha. Eu tô comigo. Eu também tenho que estar do meu lado. Talvez você se identifique com isso ou não, mas eu sempre pedi permissão pra ser feliz. Ou mesmo pra estar em paz. Permissões sociais mesmo, do tipo, quando eu conseguir esse emprego, aí sim eu vou ter valor. Quando eu tiver essa pessoa, quando eu tiver nesse relacionamento, aí sim eu posso ser feliz. Quando eu conseguir essa conquista pessoal, aí sim eu vou estar em paz. Aí eu vou poder ser eu mesma. Com ou sem essas coisas, de qualquer forma, não sou eu. O meu ser não depende diretamente das coisas que eu tenho. Muito menos de com quem eu me relaciono ou os ambientes físicos que eu frequento. Independentemente do mundo à minha volta, sou eu. E sim, nem sempre vai ser tudo fluido, pacífico. Vão ter momentos que eu vou ter muito ressentimento com o mundo e que ele vai notar e vai cuspir de volta na minha cara. Foi quando eu desapeguei da ideia de que a vida ou é um mar de rosas ou é um grande esgoto no meio da paisagem. Eu vi que eu tava na corrida do apego. Eu tava num apego não saudável com as pessoas, com as coisas à minha volta. Eu não só tava deixando o meu ego controlar o meu eu, mas parece que toda vez que ele se fere, eu desisto. Eu jogo tudo pro alto e deixa pra lá. Esquecendo completamente de toda a minha trajetória, de quem eu sou, de até onde eu cheguei. E se houvesse uma outra opção? Eu nunca gostei de finais, né? Eu acho que eu deixo isso bem claro. Eu simplesmente odeio a ideia de morte e eu me corroo toda com términos. Fico com uma tristeza profunda quando a minha série de conforto acaba. Mas alimentar essa frustração é cansativo, porque o término é inevitável. Se as coisas sempre acabam, o foco na experiência realmente faz sentido. Todos aqueles clichês sobre aproveitar o presente realmente fazem sentido. E não que isso seja um convite pro pessimismo e pra depressão, mas alimentar a frustração uma hora cansa. Porque ela vai existir de qualquer forma. Só que ela não precisa ser maior ainda. Não precisa ser uma frustração em cima da frustração. Ou uma frustração em sentir frustração. Ela pode ser só ela. Eu acho que isso torna ela mais passageira. Mais até valiosa, porque te permite te ensinar coisas em vez de te destruir completamente. A experiência de fato das coisas quando elas estão acontecendo e valorizar essas coisas é o que impede a gente de chegar lá na frente, olhar pra trás e dizer, nossa, que pena que eu não tava prestando atenção em nada, que eu mal me lembro dessas coisas, que eu não realmente aproveitei aquele momento que era tão importante e eu nem sabia. Que a gente não olhe pra trás desejando essa simplicidade que a gente não soube aproveitar. Eu particularmente, eu também quero aceitar o apego, porque não se trata de eu ser uma pessoa espiritualmente evoluída, que tem todas as respostas, a tal ponto de deixar de sentir coisas importantes que todo ser humano sente. Mas aceitar que a gente se apega às coisas, às pessoas, é normal. E que o desapego dói. Além disso, entender aonde é que eu posso me apegar de uma forma saudável, que tipo de apego é saudável pra mim. Onde o meu apego acrescenta pra mim, ou pode acrescentar, ou pelo menos pode ser um pouco menos destrutivo. Por exemplo, talvez você já saiba que aquela pessoa lá que você é afim não é pra você. Mas de alguma forma você ainda insiste, você alimenta, e aí quando você se vê, você tá apegado à pessoa e você já sabia desde o começo que não era. E aí, por que você se deixou ir? Porque medo da solidão, não precisa ser tão drástico, não precisa ser tão exagerado. Às vezes não é questão de ser exagerado, às vezes é questão de não forçar uma coisa que você sabe que não é pra você desde o começo. Pra evitar justamente que você se apegue, que você se iluda e que depois
isso quebre na sua cara. Sei lá, vai ver quem sabe a pessoa que você gosta é pra você. E de qualquer forma vai doer desapegar. Só que são desapegos muito diferentes. Acho que passar pelo luto do fim de uma coisa é diferente do que você se iludir com alguma coisa e se apegar à ideia de alguém em vez da prática de alguém. E isso pode servir pra qualquer coisa, pode servir pros trabalhos, pras pessoas, pras coisas, pras experiências. Talvez o emprego que você sabe que te corrói por dentro, você tá apegado à ideia dele. Porque essa é a ideia que a sociedade colocou na gente, né? De tipo, a ideia de sucesso é isso. Eu tá ganhando tanto de dinheiro, sentado aqui, digitando as coisas na planilha. E aí no final do ano eu tenho o meu momento de felicidade. E essa é a ideia de sucesso. E se for qualquer coisa milimetricamente diferente disso, tá errado. É ruim, é péssimo, é um lixo. Não me entenda mal. Todo mundo precisa trabalhar. Quer dizer, nem o herdeiro não, né? Mas enfim, muita gente precisa trabalhar. A maioria das pessoas precisa trabalhar. Talvez seja a única opção no momento ter esse trabalho infernal, mas talvez não precise ser a única opção e talvez não precise ser pra sempre. E se você gosta do tradicional também, não tem problema, né? Cada um vai escolher o que faz mais sentido pra si, de acordo com a realidade também. O meu ponto é, aonde a sua essência floresce? Quais são os lugares e companhias que realmente deixam a sua essência mais forte? Sabe aquelas pessoas que você encontra e você parece que você nunca esteve melhor, você tá sem energia e do nada você... Meu Deus, você tá explodindo de tanta coisa boa. Ou quais são os lugares que te causam isso? Ou quais práticas que você tem com você mesmo que te conectam a essa sensação? Em vez de se esmagar, se diminuir, se colocar num ponto tão pequeno e pedir pra caber. Pedir pra se encaixar nos lugares que você simplesmente não se encaixa. Talvez apegar a essas coisas seja mais saudável. Talvez se apegar a si seja a coisa mais saudável. Porque quando você se apega à sua verdade, parece que o seu brilho... Parece que é do nada, mas é com você. É você que está alimentando com você essa luz, esse brilho. E ele vai ficando cada vez mais forte quando você honra, quando você se deixa viver, se deixa ser e para de tentar ser outra coisa, e para de se encaixar em lugares, e para de alimentar aquelas amizades que te sugam, aquele relacionamento tóxico. Se apegar a esses lugares que não nos servem é quase como colocar correntes nos nossos pés. É pedir para constantemente dar adeus. Mesmo no meio da história, você tá sempre encarando o final. Desapegar não é cagar pros outros, não é ser inconsequente, não é ser uma pessoa ruim ou sem noção ou sem empatia. Mas além de todas essas coisas que eu citei, é também não achar que existe superioridade no desapego. Tem pessoas que vão lidar melhor, tem pessoas que vão lidar pior. Cada um tem suas forças e suas fraquezas, e isso é normal. Mas a gente não é superior ao outro porque a gente sabe desapegar, mas o nosso ponto na nossa caminhada não nos torna melhores que os outros ou piores. É simplesmente um momento diferente. E eu acho que entender o desapego também é um momento diferente. Vai ter gente que não vai lidar bem, ou que vai lidar bem numa situação, mas não vai na outra. Então também nada é definitivo, sabe? Eu acho que no momento eu tô bem nesse lugar de desapego, mas não torna ele fácil. E também talvez em outro momento, em outra situação, eu esteja muito frustrada com isso. Então tudo depende. Eu acho que o ponto que eu tô querendo dizer com isso é pra gente não se cobrar também a ser um ideal. Eu sou tão desapegada, eu sou tão espiritualmente evoluída. Tipo, sim, agora, nesse momento, eu sinto certas coisas que talvez no momento seguinte eu já não sinta mais, entende? As facilidades, elas flutuam também. Elas mudam de lugar. As dificuldades também. Você vai aprendendo mais e uma coisa que antes era difícil pra você começa a ser mais fácil. Mas aí tem outra questão. E com esse preenchimento dessa falta, muitas vezes outra coisa cai de lugar. Então, é muito entender esse jogo fluido, eu acho, da vida. E eu acho que o apego e o desapego também são muito fluidos nesse sentido. É isso, a gente não tem posse sobre ninguém, a gente não tem a verdade sobre... A gente não é o dono da verdade. A gente não tem posse sobre os outros e sobre as coisas. As coisas não são... isso aqui é meu, sabe? Esse trabalho é meu. Tipo, tudo bem a gente colocar isso num lugar de visualizar e de querer atrair pra gente, ou mentalizar que isso vai ser nosso, entender coisas que a gente quer pra gente. Mas eu acho que a ideia de posse também é muito importante a gente refletir, porque tal pessoa não é sua. Você não tem... A sua verdade não é a verdade absoluta. E por aí vai. Tá todo mundo tentando entender como lidar com os nossos próprios lados sombrios, ao mesmo tempo que alimentar a nossa própria luz e se relacionar uns com os outros é muita coisa ao mesmo tempo. Então, assumir que a nossa verdade é absoluta e suprema é uma arrogância, né? E uma ignorância também, na minha opinião. E se a gente fizesse um acordo com a gente mesmo
de honrar isso, de honrar os nossos apegos saudáveis e os nossos desapegos saudáveis também. Entender que as coisas chegam ao fim e que tudo bem ter sido muito legal, mas que agora não é mais e que agora já não faz mais sentido, que a gente não cabe mais em tal lugar, que aquela pessoa não tem mais aquela posição na nossa vida, que a gente não ocupa a mesma posição na vida de tal pessoa, que aquele emprego talvez não faça mais sentido, que aquilo não te sirva mais e tá tudo bem. Tá tudo bem passar por esse luto, tá tudo bem entender que vai ser difícil, que vai dar medo também. Novas fases trazem muito esse frio na barriga, pelo menos pra mim. Eu fico tipo, gente, e agora? Tá tudo meio que concluindo. E esse momento de espera é um momento muito desesperador. Mas não precisa ser tão desesperador. Pode ser dolorido, pode ser difícil, pode dar medo, mas não precisa ser o fim do mundo. Então, quais são as coisas que alimentam a minha essência? O que eu ando evitando enxergar, ou sentir, ou concluir? Porque a partir desse momento, eu acho sim que é mais fácil encontrar a paz. E, novamente, ela não vai ser constante o tempo todo dia, todo segundo. Mas quando se aceita a sua essência e se honra ela, parece que existe uma luta a menos. Parece que as correntes se quebram. Enfim, espero que tenha feito sentido como sempre. Muito obrigada por assistir mais um episódio, sinceramente, ou ouve. E eu te vejo, sabe quando? Quinta-feira que vem, às 6 horas da manhã, com mais um episódio de... Você vai falar comigo dessa vez? Vou ficar esperando aqui. Tá pronto? Sinceramente.